virou, pelo visto, uma praxe, né? Uma praxe de filia ao partido, para a gente ter grandes nomes, né? Porque isso eu gostaria de falar antes da gente começar a ler o superchat. Eu fui criado ainda dentro de um partido com heranças stalinistas, com muitas direções stalinistas. Direções ainda que muito próximas ainda de Lenin. Lenin morreu em 1926, salvo engano. Eu fui criado num partido em 1963, 37 anos após a morte de Lenin. Uhum. Então, comunistas de 60 anos de idade tinham 23 anos quando Lenin morreu. E eu convivi com esses comunistas, que vieram logo depois na era de Stalin. E havia um culto, não a personalidade, mas um culto de que os comunistas eram mais santos que os cardeais, eram mais santos que os padres da Igreja Católica. Eram homens honestos que davam a vida pela causa operária. Havia esse mito. Nós não enxergávamos os comunistas, nós, jovens comunistas, não enxergávamos os comunistas como pessoas suscetíveis de virar a casaca, trair o partido, trair a classe trabalhadora, mudar de posição. Para nós, aquelas pessoas davam a vida pela classe trabalhadora. E muitos deram a vida. A vida não só do ponto de vista de serem torturados ou mortos, não. Mas em vez de se dedicar à família, dedicaram-se ao partido. Você recebia uma ordem, você morava no Paraná e recebia uma ordem do partido para você ir para Belém do Pará, organizar o partido em Belém do Pará. E você ia, largava a família no Paraná, o Socorro Vermelho sustentava a família no Paraná, e você ia sozinho, vivia anos e anos no Paraná, em Belém do Pará, para criar o partido lá. Eram tarefeiros, eram militantes que doavam toda a sua energia. Então, na nossa cabeça, quando alguém traía, quando alguém renegava o partido, era um traidor, mas uma coisa assim de marca maior, de cuspir na cara. Não passava pela nossa cabeça. Nós tínhamos um romantismo, um idealismo tão grande e tão religioso, porque era um processo religioso, que não passava pela nossa cabeça, por exemplo, que um Aldo Rebelo, depois de ser presidente da UNE e ser do Comitê Central do partido, se bandeia para trabalhar com Paulinho da Força e se lança candidato a presidente da República, uma postura ridícula. Ou que Hércules Correia, um dos primeiros traidores do partido, tenha se passado para o MDB da época apenas para poder ganhar uma secretaria de Estado num governo reacionário. Mas antes dele, Carlos Lacerda, que tinha sido da Juventude Comunista e abandonou o partido. Mas aquilo para nós eram coisas assim, esdrúxulas, ímpares. Acontecia com um ou com outro, bastava ser um agente dos Estados Unidos, um inimigo traidor. Hoje a gente vai perdendo este romantismo. Uhum. A gente vai entendendo que são todos seres humanos, com veleidades, com subornos, com corrupção, com capacidade de pensar, com posição de mudança de posição de vida, de compreensão, que não são santos. Que a nossa esquerda, apenas por ser esquerda, não quer dizer que todos são corretos e santos e maravilhosos. E aí você fica olhando esse tipo de coisa. E aí, para entrar numa outra discussão maior, só para jogar lenha no fogueira agora, a chamada esquerda venezuelana. O que é que está se passando lá? Quem traiu quem? Por que faz isso? O que é que está fazendo? Como é que é isso? Como é que não é? Quem é santo? Quem não é santo? Quem levou os 50 milhões? E assim por diante. A gente tem que aprender a viver num mundo sem romantismo, no mundo real. Uhum. É por aí que eu estou falando para você. Quando a gente fala de Monteiro Lobato, ou fala de Jorge Amado, ou fala desses trans... Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, eu passei a odiar Ferreira Goulart. Pessoa que eu conhecia pessoalmente, passei a odiar quando ele bandeou extremamente para a direita, se tornou uma pessoa profundamente reacionária. Uhum.
Mas há passagens nas vidas das pessoas que a gente desconhece. Para nós, velhos comunistas, as pessoas eram imutáveis. É após da morte de Teresa Aragão, da mulher de Ferreira Duarte, que ele começa a mudar de posição. Talvez a mulher Teresa dava um norte para ele. Chamava a atenção dele, puxava ele, dizia, não, Ferreira, você não vai fazer isso não, Ferreira. Quando Teresa morre, ele começa a pirar. Não porque ele está de luto, porque fica solto para poder falar o que ele queria, que talvez Teresa não deixasse ele falar. Que a grande comunista, a grande companheira, era a Teresa Aragão. A primeira manifestação dele que eu vi, que eu cheguei a tomar um susto, foi nos movimentos de rua de 2013. Ali eu tomei um susto. Ele participou de um documentário sobre 2013. Não me lembro agora se foi feito pela Folha, se foi feito pelo Globo, o documentário. E apareceu o cara falando assim, só faltou execrar a Dilma. E eu pensei, mas o que está acontecendo aí, né? É o mesmo cara, será? E ali eu vi, caiu minha ficha ali. Né? Pois é, né? E aí tem as mágoas, né? Talvez o Ferreira Goulart esperava do governo Lula ser nomeado ministro da Cultura, ser entronizado, grande Ferreira Goulart, maravilhoso Ferreira Goulart. E é curioso que antes de mudar de posição, antes que acontecesse essa mudança de posição do Ferreira Goulart, ele deixou de fazer poesia. Secou a inspiração dele. Secou, claro. Como secou a inspiração de Jorge Amado. Depois de certa época, Jorge Amado não publicou mais nada. Não. Como secou a inspiração de Dias Gomes. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque uma coisa que eu aprendi sobre o romanceiro popular, sobre as obras de Jorge Amado, as poesias de Ferreira Goulart, a inspiração, a riqueza vem do seu contato com a luta do povo. Vem do seu contato com o povo, vem do seu contato com o dia a dia do povo brasileiro. Quando você começa a perder este contato, você começa a perder sua inspiração. Quando Jorge deixa de ser comunista, deixa de ser do partido, deixa de participar de manifestações, passa a viver à larga, mesmo assim, grande Jorge Amado, comunista, mas vivendo de forma burguesa. Quando Goulart é reconhecido e consegue cargos públicos e tudo mais, quando Dias Gomes passa a ter um flat no Leblon, só para ele, fechado, criar as novelas da Globo, e quando eu convidei, falei, Dias, vamos na Tijuca, nós estamos indo jantar agora de noite na Tijuca, vamos lá? Ele parou e falou, faz 20 anos que eu não atravesso o túnel Rebouças. É na Tijuca, é um restaurante ótimo, italiano, vamos lá jantar. E ele foi. Mas tinha 20 anos que ele não tinha contato mais com o povo da Zona Norte do Rio de Janeiro, quanto mais com o povo brasileiro, no geral. E vai perdendo a inspiração, vai perdendo a criatividade. As obras maravilhosas que Dias Gomes criou, no final da vida já não criava mais. As obras baseadas no povo. As obras baseadas no lumpesinato, que Jorge Amado criou, já não criava mais. Aliás, sobre Jorge Amado é muito curioso, uma passagem que aconteceu conosco na Colômbia, em Bogotá. Nós levamos a peça Quincas Berro d'Água para a Colômbia, para nos apresentarmos em Bogotá. Saímos da Bahia com Quincas Berro d'Água, fizemos um tour pela América Latina, em 1976, e levamos a Bogotá, Teatro Nacional, Teatro Colón, não lembro, acho que é Teatro Nacional. Belíssimo teatro, lotado para assistir Quincas Berro d'Água. Quando acabou a nossa apresentação, em vez da plateia aplaudir, ela começou a gritar, fora, 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 fora. Nós ficamos assim, o elenco todo constrangido, eles estavam querendo que a gente saísse fora, 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 fora. O que é isso? Por que essa reação? Não, eles estavam pedindo fórum, fórum, fórum. Eles queriam um debate. Olha a sede de cultura e de discussão política. Eles estavam acostumados a debate depois do espetáculo. E nós paramos então e fomos debater com a plateia. E uma pergunta que nunca saiu da minha cabeça, que é fulcral, que é real, foi:
Por que é que vocês, do Teatro Livre da Bahia, sendo um grupo marxista, com direção marxista-leninista, o João Augusto, o diretor, era marxista-leninista, eu, o grande ator da companhia, o secretário-geral do grupo, era marxista-leninista, toda a nossa luta foi essa. Por que é que vocês escolheram montar uma obra que não focaliza a classe trabalhadora, e sim o lumpesinato? Nunca tinha passado pela cabeça da gente que Quincas Berro d'Água trata de prostitutas, mendigos, bêbados, de lumpesinato, que é uma categoria que Marx não privilegia. Uhum. E grande parte da obra de Jorge Amado focaliza o lumpesinato, Uhum. e não a classe trabalhadora. E durante muitos anos foi louvado como escritor da classe trabalhadora, quando raras vezes menciona trabalhadores organizados, classe trabalhadora, classe dirigente. Pela vivência dele na Bahia, a Bahia não tinha classe trabalhadora, a Bahia tinha um grande lumpesinato, a miséria, a desigualdade na época de Jorge Amado era muito grande na Bahia. Não tinha indústria, o comércio era de familiar, era o mundo que ele podia escrever. O máximo eram os trabalhadores de cacau, no sul da Bahia de Ilhéus, de onde ele vinha com uma certa origem. É interessante. Eu só estou trazendo isso como memória, compreende? Isso não acrescenta discussões maiores. Oh, não é. É lembrando esse tipo de coisa. Jorge Amado tem Subterrâneos da Liberdade, tem O Cavaleiro da Esperança, que ele retrata a vida de Prestes. Tem os 3 volumes de Subterrâneo da Liberdade. Tem Cacau e mais algumas obras. O resto é impressionante. É lumpesinato.